Eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração aqui essa noite. Você que encontrou o texto e quer ouvir a palavra, diga amém. Amém. Está escrito assim, Esdras, capítulo 3. Chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos os sacerdotes, Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus, e firmaram o altar sobre as suas bases, mesmo tendo medo dos povos vizinhos, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos pela manhã e à tarde, e celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito: ofereceram holocausto cada dia, por ordem, conforme ao rito, cada coisa em seu dia. E depois disto, o holocausto contínuo das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém, ainda não estavam postos os fundamentos, o alicerce do templo do Senhor. Você que pode dizer amém. Amém. Antes de você tomar o seu assento, diga para pelo menos uma pessoa: o medo não vai te impedir de recomeçar. O medo não vai impedir você de recomeçar. Amém? Tome o seu assento, por gentileza. Glória a Deus. Olhe para cá. Queridos, quando Deus chamou a Abraão, ele lhe fez uma grande promessa. Aleluia. A promessa era que Deus faria dele uma grande nação, conforme Deus lhe prometera, assim Deus cumpriu. E esta nação desceu então até a terra do Egito, onde viveu ali por mais de 400 anos e vivenciou naquela terra um tempo de cativeiro. Debaixo das garras de Faraó, viveu dias de aflição, opressão, angústia e dura servidão. Porém, Deus, com mão forte e poderosa, após ouvir o clamor do seu povo, vai arrancá-los da terra do Egito, após enviar 10 pragas que vieram desbancando todas as divindades daquele que era o maior império do mundo na época. É interessante, porque este povo agora passa a peregrinar sobre a areia quente do deserto, rumo à tão sonhada, desejada, esperada terra da promessa, terra que mana leite e mel, sob a liderança de um homem chamado Moisés, por cerca de 40 anos. Este povo, porém, vai levar cerca de 7 anos
para conquistar esta terra, sob a liderança do sucessor de Moisés, um homem chamado Josué. É após esse período de Josué que adentramos a um período conhecido como teocrático. O período da teocracia compreende aqui o período dos juízes. São cerca de 300 anos onde Israel vai oscilar de forma muito grande entre pecado, juízo, arrependimento e restauração. Após esse período da teocracia, chegamos então no período da monarquia. São 120 anos de um reino unificado, sob as lideranças dos reis Saul, Davi e Salomão. Porém, com a morte de Salomão, em 931 a.C., quem passa a reinar é seu filho Roboão. E é no reinado de Roboão que este reino vai se dividir em Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte, ele é formado por 10 tribos. São 8 dinastias, 19 reis, nenhum rei piedoso, nenhum rei obediente, nenhum rei temente ao Senhor. Todos eles rebeldes. E por conta disso, no ano de 722 a.C., o reino do norte vai ser cativo pela Síria e jamais é restaurado. Já o reino do sul, este era formado por 2 tribos. Este já procedia da dinastia davídica e vai ter cerca de 20 reis. E vai viver aqui também um período de oscilação no seu reinado. Todas as vezes que um rei ímpio estava assentado no trono de Judá, eles passavam a viver dias de caos, crise, extrema dificuldade, calamidade. Mas todas as vezes que um rei piedoso estava assentado no trono de Judá, este povo passava a viver dias de prosperidade, de bênção, de glória, de crescimento. Logo, tudo dependia de quem estava à frente daquele povo, na liderança daquele povo, conduzindo aquele povo. Os irmãos são sabedores e vão se lembrar que após a reforma promovida por Josias, o povo de Judá, o reino do sul, vai tornar a se apostatar, a virar as costas para o Senhor. Isso é interessante porque os filhos de Josias não eram como seu pai. Os filhos de Josias, seus sucessores, eram homens desobedientes, ímpios, rebeldes, o que acabou conduzindo este povo para esse terrível e difícil tempo de apostasia, idolatria, corrupção. Os dias aqui de fato eram difíceis. Vários profetas e sacerdotes haviam se corrompido, e tudo o que você aguardava ou esperava deste povo era um arrependimento genuíno, era um desejo de se voltar para Deus. Porém, ao invés de você ver neste povo este quebrantamento, este arrependimento, esse desejo de voltar para o Senhor, você percebe que eles endureciam cada vez mais o seu coração, se afastavam cada vez mais do Senhor. Eles aumentavam a sua infidelidade. Eles, na verdade, corromperam o santuário do Senhor, a qual Ele tinha santificado para si em Jerusalém. Profanaram o templo de Deus, apesar de terem sido por diversas vezes avisados, alertados pelos profetas que o Senhor levantara, de que este caminho que eles estavam trilhando os conduziria para um cativeiro, onde eles viveriam dias de dificuldade, de crise. Eles não deram ouvidos a esses profetas. Eles não deram ouvidos à voz do Senhor. Pelo contrário, perseguiram esses profetas, prenderam algum desses profetas e até mataram.
É justamente por conta desse tempo, deste momento, dessa situação, que Deus resolve enviar o seu juízo sobre o reino do sul, sobre o povo de Judá. Deus vai levantar uma nação ímpia, os caldeus, e vai colocar o seu povo na mão do inimigo. Este povo tem como líder, como cabeça, como rei, um homem chamado Nabucodonosor, o qual o próprio Deus vai chamá-lo de meu servo. Porque Nabucodonosor nada mais é do que um instrumento de Deus para correção e para tratamento do seu povo. Porque Deus nos aperta, mas não nos perde. Deus nos amassa como barro se for preciso, mas nos coloca de novo na forma. Deus sabe como trazer seu povo de volta para o altar. Deus sabe como colocar seu povo de novo no trilho da santidade. A Babilônia nada mais é do que uma vara disciplinadora de Deus. Deus vai trazer seu povo de volta para o centro da sua vontade, e é através da Babilônia. O que mexe com o meu coração é que a Babilônia aqui havia se tornado a maior potência mundial. Os irmãos vão se lembrar, no ano de 606 a.C., Nabucodonosor venceu o faraó Neco do Egito em uma batalha. O Egito e a Síria, na verdade, viviam em guerra. Só que essas guerras que eles tinham lutando por este predomínio enfraqueceram a ambos, ao ponto que quem mais se favoreceu com isso foi a própria Babilônia, que agora está no comando, que agora está no controle, que agora está dominando tudo. A Babilônia se tornou aqui o maior império do mundo, era a senhora do universo. O reinado deste homem chamado Nabucodonosor vai ter uma duração de cerca de 43 anos. Quantos anos eu disse? Durante o período do reinado de Nabucodonosor, ele vai embelezar a cidade. Nabucodonosor vai edificar ali muralhas que eram inexpugnáveis. Muralhas essas que tinham 30 metros de altura, dava para 3 carros emparelhados, com cerca de 1.200 torres, com seus devidos sentinelas. É durante o seu reinado que Nabucodonosor vai fazer uma das 7 maravilhas do mundo antigo, a saber, os jardins suspensos da Babilônia, a qual ele fez para sua esposa, para presenteá-la, para homenageá-la. Os irmãos vão se lembrar, preste muita atenção, que Nabucodonosor vai levar o povo de Judá para o cativeiro em 3 incursões. Quantas incursões eu disse? 3. A primeira delas, no ano 606 a.C., após cercar a cidade, ele vai invadir a cidade de Jerusalém, saquear o templo, roubar os vasos do santuário do Senhor, tesouros, utensílios. É nessa incursão que alguns dos nobres foram levados para o cativeiro, dentre eles um jovem, um adolescente, de aproximadamente 16 anos de idade, chamado Daniel. A segunda incursão, ela vai acontecer no ano de 597 a.C. Nessa incursão, quem é levado para o cativeiro é o rei Joaquim. É nessa incursão também que mais 10.000 homens importantes da cidade são levados. É também nessa incursão que o profeta Ezequiel vai para o cativeiro babilônico. Já a terceira e última incursão acontece no ano de 586 a.C. Após 18 meses de cerco, quando a fome se instaurou dentro dos muros de Jerusalém, os exércitos de Babilônia invadiram a cidade, incendiaram a cidade. Os muros foram completamente destruídos, o templo arruinado, os jovens foram mortos, as jovens foram forçadas, outra parte do povo é levado para o cativeiro. O rei Zedequias, quando tentava fugir, foi capturado.
viu seus filhos sendo mortos diante de seus olhos, e após assistir a esta horrenda cena, teve seus olhos vazados, e assim foi levado para o cativeiro babilônico. Preste atenção, não perca o foco. Analise isso aqui. Este cativeiro babilônico, ele vai ter uma duração de 70 anos. Quantos anos? Deus foi muito claro ao falar através da boca do profeta Jeremias: vocês vão para o cativeiro, mas o cativeiro tem prazo de validade, 70 anos, e o cativeiro acaba. Vou de novo, 70 anos, e o cativeiro se finda. Me ajude a pregar. Diga para quem está do teu lado: o cativeiro não é eterno. O cativeiro não dura para sempre. Ele tem data para começar, mas também tem data para terminar. O Deus que permite o seu povo ir para o cativeiro é o mesmo que o arranca de lá. Quem está entendendo isso aqui? 70 anos. O cativeiro não dura para sempre. O cativeiro vai acabar. Vai chegar um momento em que Deus vai abater a Babilônia e vai arrancar seu povo deste cativeiro, e vai dar a eles a condição de retornarem para Jerusalém. É uma promessa de Deus. O tempo passa, a Babilônia cai. Quem está agora no domínio, no controle, é o Império Medo-Persa. Seu rei, um homem chamado Ciro. Num belo dia, Daniel, agora não mais um adolescente, já um senhor de idade, quase 90 anos, foi ler os livros, as profecias de Jeremias, e ele entendeu pelos livros que o tempo do cativeiro tinha se findado. Ele entendeu pelos livros que quando o tempo terminasse, quando o cativeiro chegasse ao fim, o povo de Deus se humilharia, se arrependeria, voltaria a buscá-lo em oração. Glória! É nesse momento que Daniel começa a orar, jejuar e dizer: Deus, lembra da tua promessa. Deus, teu povo ainda está no cativeiro. Deus, o tempo já deu, é hora de voltar. Daniel está em intercessão, Daniel está orando, Daniel está jejuando, e Deus está trabalhando. A Bíblia vai nos informar que no ano 539 a.C., que era o primeiro ano do reinado de Ciro, o rei da Pérsia, que para que se cumprisse o que Deus falou na boca de Jeremias, o seu profeta, porque Deus honra o que ele manda falar. No tempo certo ele cumpre o que ele falou. Para honrar o profeta, para aquela palavra não cair por terra. Glória! Deus despertou o espírito de Ciro, e Ciro fez um decreto. Ciro mandou escrever o seguinte: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos exércitos me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar um templo em Jerusalém. Aquele que dentre vocês for o seu povo, que o seu Deus esteja com ele, e que suba para Jerusalém, que fique em Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Há um decreto do rei, há uma ordem do rei dizendo: quem quiser sair da Babilônia e voltar para Jerusalém, está liberado. Quem quiser sair da Babilônia, sair do cativeiro e voltar para Jerusalém, as portas da Babilônia se abrirão. A Babilônia não te prende mais, a Babilônia não te impede mais, a Babilônia não te segura mais.
dizendo: acabou o cativeiro, só fica em Babilônia quem quer, só continua morando na Babilônia quem quer. Quem quiser voltar, arruma as malas, prepara a bagagem e vamos embora para Jerusalém. Quem está entendendo isso aqui? Quem está entendendo? Eu vou lhe dar uma palavra que desceu agora no meu coração. A Babilônia que tipifica o mundo não pode te prender, não pode te segurar. Há um decreto do rei dizendo: volta, volta. Você está liberado para voltar. Só que ele deixa claro: não é obrigado a voltar, mas quem resolver ficar vai ter que contribuir com o projeto, vai ter que ajudar com a obra. Não quero voltar, não tem problema, fica, mas contribui. Fica, mas traz recurso. Como é que é? Quem ficar vai ter que ajudar com prata, com ouro, com bens, com gado, ofertas voluntárias. Não é obrigado a voltar, mas se resolver ficar, vai ter que financiar o projeto de Deus, vai ter que contribuir com a obra de Deus. Tem alguém que está entendendo isso aqui? Tem alguém que está entendendo o que eu estou pregando aqui essa noite? E tem mais, olha o que ele disse: todos os utensílios da casa do Senhor, que 70 anos atrás Nabucodonosor roubou, Nabucodonosor levou, faz o seguinte: pega de volta e leva para Jerusalém, porque o que é de Deus não fica na mão do inimigo, o que é de Deus não fica na mão do adversário, o que é de Deus volta para o seu lugar. O rei que te emanacia, vai ter que voltar. Há um decreto, há uma liberação, porém eles levam cerca de 2 anos se organizando, se preparando para poder voltar para Jerusalém. Afinal de contas, foram 70 anos na Babilônia. Não dá para sair do dia para a noite. Eles têm que se organizar. Aldoir, quem é que vai voltar? Bom, só vai voltar aqueles a quem o Senhor despertou o coração para isso. Dos chefes de família de Judá, de Benjamim, sacerdotes, levitas. Só vai voltar quem Deus assentou no coração o desejo, a vontade de sair da Babilônia, voltar para Jerusalém, para edificar ao Senhor uma casa, reconstruir tudo novo outra vez. É Deus dizendo: está liberado para voltar, mas não vai voltar qualquer um. Só vai voltar quem está comigo nesse propósito. Só vai voltar quem eu colocar no coração. Só vai voltar quem eu quero. Só vai voltar quem está entendendo isso aqui. Quem está entendendo isso aqui? Só vai voltar quem estiver comprometido com a obra. Só vai voltar quem estiver comprometido com o projeto. Só vai voltar quem estiver comprometido com o templo. Só... Ei, cara, é bom, glória! Vai voltar para quê? Para recomeçar e reconstruir tudo novo de novo. Sabe o que é lindo? É que o rei não faz um decreto dizendo apenas: pode voltar. Ele não apenas restitui o que foi roubado, ele financia o projeto. Porque quem vai voltar não vai voltar de mão vazia. Diz o texto que todos os moradores que estavam ali nos arredores entregaram objetos de prata, objetos de ouro,
bens, gado, coisas preciosas, ofertas voluntárias. Eu ouvi um aleluia ali, eu falo de novo. Quem vai voltar não vai voltar de mão vazia. Quem vai voltar não vai voltar só com um projeto. Deus vai dizer: eu vou te dar o recurso necessário para recomeçar. Recebe prata, recebe ouro, recebe bem, recebe gado, recebe coisa preciosa, recebe oferta voluntária. Vai voltar, mas não vai voltar de mão vazia. Vai voltar, mas o recurso está na mão. Quem está entendendo isso aqui? E vai voltar como? Salmodiando pelo caminho, dizendo: Deus é bom, Deus é fiel, Ele é tremendo, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele cumpre a sua palavra. E quem olhar para eles olhando vai ter que dizer: grandes coisas fez o Senhor por estes. É por isso que eles estão alegres, é por isso que eles estão salmodiando, é por isso que eles acorram. Como voltam? Recurso na mão, louvor nos lábios, gratidão no coração e o projeto na mente. Este retorno vai levar aqui cerca de 4 meses. Quantos meses? Eles vão percorrer uma distância de cerca de 1.500 quilômetros. O povo vai chegar ainda em Jerusalém no ano de 536 a.C. São quase 50.000 pessoas voltando para a cidade, entre homens, mulheres, crianças. Esse primeiro grupo de exilados que volta sob a liderança de Zorobabel, líder civil, e de Jesua ou Josué, o sacerdote, levitas, chefes de família, homens eminentes entre o povo. Quando eles chegam em Jerusalém, a primeira coisa que eles precisam fazer é se reestabelecer nas suas cidades. Eles vão para as suas cidades e vão morar ali. Qual o problema? Não tem casa. Eles voltam para Jerusalém e tem que morar em tenda de novo. Isso aqui é lindo, porque na Babilônia eles tinham casa boa, viu? Só que em Jerusalém agora tem que voltar a morar em tenda. Na Babilônia tinha conforto, agora não tem mais. Mas é muito melhor morar em uma tenda simples em Jerusalém do que em casa boa na Babilônia. Melhor do que ter conforto na Babilônia é ter presença em Jerusalém. Muitos querem Babilônia pelo seu conforto, pelo seu esplendor, mas Deus está dizendo: o melhor lugar do mundo para morar é onde está a minha presença. É simples, mas se a presença está, é o melhor lugar. É simples, mas se Deus está, é ali que eu quero ficar. Oh glória! Quem está entendendo isso aqui? Quem está recebendo esta palavra esta noite? Este povo volta, se estabelece nas suas cidades. Esse povo que volta está determinado a recomeçar, determinado a reconstruir, a obedecer à lei de Deus, a andar segundo a sua palavra, reedificar o templo, reconstruir a cidade, levantar os muros. Eles estão dispostos a viver um tempo novo de fato. Quem está disposto a viver um tempo novo aqui? Deixa eu ver. Qual o problema? É que a cidade está debaixo de escombro. Qual o problema? É que os muros estão destruídos. Não tem proteção alguma. Qual o problema? É que tudo que restou do templo é ruína. Qual o problema? É que por não ter mais muro, inimigos se infiltraram no território. Tem inimigos ao redor. E esses inimigos os amedrontam, aterrorizam, colocam pânico, intimidam, resistem. Logo você percebe aqui que a circunstância, o cenário
inseridos não é favorável para recomeçar. Pelo contrário, nada contribui para isso. Cidade destruída, cidade sem muro, inimigos dentro, inimigos ao redor. Algumas perguntas nascem aqui. Por exemplo, como recomeçar após uma tragédia? Como recomeçar em meio aos escombros? Como recomeçar quando tudo que sobrou é ruína, pedras? Como recomeçar cercado pelo inimigo? Como recomeçar com medo, pânico, aterrorizado? Como recomeçar se estou sendo resistido, intimidado, oprimido? Como recomeçar se não tem muro para me proteger, não tem sentinela para me alertar da chegada do adversário? Como recomeçar se estamos vulneráveis? Se o medo quer nos dominar, nos paralisar, se as circunstâncias não são favoráveis, como recomeçar se o cenário é contraditório? De fato, os irmãos vão de concordar comigo, recomeçar nessas condições não é fácil, sim ou não? Mas é necessário. Deus nunca falou para eles que seria fácil recomeçar, mas Deus disse, é necessário. Precisa recomeçar, precisa reconstruir, precisa reiniciar. Porque Deus não nos arrancou da Babilônia para viver amedrontado pelo inimigo em Jerusalém. Eu vou de novo. Deus não nos tirou da Babilônia para viver em miséria em Jerusalém. Deus nos tirou da Babilônia para viver em meio a escombros e ruínas em Jerusalém. Deus não nos tirou da Babilônia para viver chorando em Jerusalém, lembrando do passado, de como era. Não, Deus não nos tirou da Babilônia para viver oprimido, resistindo, intimidado pelo adversário. Deus nos tirou da Babilônia para recomeçar, reconstruir, reedificar. Alguém está entendendo isso aqui? Glória a Deus. Não é fácil, mas é necessário. Não é fácil, mas é preciso. Porque Deus vai te dar graça nessa reconstrução. Deus vai te ajudar nesse recomeço. Tem alguém que crê? Tem alguém que pega essa palavra essa noite? Bate na mão de alguém, me ajude a pregar. Diga para ele, você vai viver em Deus um tempo de restauração, de restituição, de reconstrução. Diga, vai ter tudo novo de novo. Vai ter tudo novo de novo. Tem alguém que está crendo nisso aqui? Eu prego essa noite para pessoas que precisam recomeçar a vida de forma urgente. Você sofreu no cativeiro, você foi apertado no cativeiro, você perdeu muita coisa no cativeiro, mas foi necessário. Era Deus te amassando, era Deus te provando, era Deus te moldando, mas Deus está dizendo, eu te trouxe de volta para Jerusalém, para recomeçar agora, para reconstruir agora. Quem crê nisso aqui? Recebe a palavra! Aldoir, como vencer o medo que me atormenta, que me apavora, que me paralisa, que me faz ter vontade de desistir, de largar tudo, de parar? Todo projeto novo dá medo. Dá medo. Dá medo porque às vezes a gente pensa que não vai ter o recurso para concluir. Dá medo porque a gente não quer passar vergonha para os outros olharem e dizer assim, começou e não terminou. Dá medo porque ao nosso redor tem inimigos que não torcem por essa reconstrução. Alguns até querem pegar carona na nossa reconstrução. Mas Deus é especialista em dizer quem pode e quem não pode participar do projeto. Deus sabe. E Deus está dizendo para nós aqui essa noite, o segredo para você vencer o medo em 2024
e viver tudo aquilo que eu tenho para a tua história é este. Em primeiro lugar, o texto diz que houve uma convocação. Opa! O povo não se ajuntou, o povo se uniu. Ajuntamento é diferente de unidade. Ajuntamento, muita gente está perto, mas não está no mesmo propósito, no mesmo foco. Unidade não. O texto diz que eles se uniram como um só homem. É uma mesma dor, o mesmo problema, uma mesma situação, o mesmo medo, mas também é o mesmo propósito, o mesmo desejo, o mesmo foco, o mesmo objetivo. Quem está entendendo isso aqui? 2024, você não vai vencer o medo se isolando no quarto escuro. Você não vai vencer o medo chorando sozinho. Você não vai vencer o medo dessa forma. Você vai vencer o medo em comunhão com os seus irmãos, ao lado de quem está no mesmo projeto, no mesmo objetivo, no mesmo foco. Quem está entendendo isso aqui essa noite? Deus está dizendo: é tempo de comunhão, é tempo de unidade de propósito. Assim você vencerá o medo. Segundo lugar, eles venceram o medo abrindo o livro. Aleluia! Lendo o livro, obedecendo o livro, fazendo o que o livro manda fazer. Segundo lugar, o livro tem que voltar a ser aberto, lido, respeitado e obedecido. Se o livro não abrir, o projeto não acontece. Se o livro não abrir, a direção não vem. Se o livro não abrir, Deus não direciona nada. Mas Deus está dizendo: se tiver livro aberto, oh, glória, glória, glória. Quem pode adorar, quem pode adorar. O irmão é de quemandácia. Quando eles lêem o livro, eles entendem que precisam de forma urgente, glória, reedificar o altar. Eles entenderam: só tem um jeito de vencer o medo. Qual? Fazendo culto ao Deus de Israel. Ele que muri de calai. Eles entenderam: nós não vamos vencer os nossos adversários, nós não vamos reconstruir nada se nós não voltarmos a edificar o altar de Deus, se nós não voltarmos a cultuar o Senhor, se não voltarmos a entregar, ofertar, sacrificar, glorificar a este Deus. Quem está entendendo isso aqui? O medo será vencido no culto, o medo será vencido no altar. Tem que ter altar. No mesmo lugar em que o antigo altar estava, eles vão reedificar esse altar. Como é que é esse altar, Aldir? São 12 pedras que não eram polidas, pedras brutas, um altar que não era rebocado, não era caiado, não tinha beleza, não chamava atenção, mas a lenha era trazida ali, o sacrifício era colocado sobre o altar, o fogo queimava aquele sacrifício, subia aquele cheiro como a oferta tão agradável às narinas de Deus, e o sacerdote removia a cinza e abastecia o altar com lenha. E o povo traz o sacrifício, o povo traz a oferta, o altar remove a cinza e põe lenha, remove a cinza e põe lenha, e não deixa o altar se apagar. O altar ainda em chamas. Isso mexe com o meu coração, porque o texto vai dizer que começou a ter culto de manhã, culto de tarde, culto de manhã, culto de tarde, culto de manhã, culto de tarde. De manhã tem sacrifício no altar, tem oferta no altar, tem entrega no altar, tem
altar em chamas, tem lenha sendo colocada ali, tem cinza sendo removida, e nada mudou. Ainda tem oferta, sacrifício, tem lenha, altar em chamas, sacrifício. Meu Deus, você consegue entender isso aqui? Olha a cabeça do inimigo, pastor. Tem um povo maluco que voltou para cá. Eles são doidos. Por quê? Esse povo é estranho. Chegaram aqui com o pé no caminho, abriram um livro, pegaram umas pedras, colocaram ali, pegaram animais, mataram animais, colocaram no altar, tacaram fogo naquele negócio. Eles ficam ali adorando. O Deus que não se vê. Quem entendeu isso aqui? Quem entendeu isso aqui? O inimigo não vai entender. Como é que você faz isso? Como é que você continua no altar? De manhã, de tarde, a adoração não para, o culto não termina, a oferta não cessa, o momento não é bom, mas tem altar, a circunstância não é favorável, mas tem sacrifício, o momento é adverso, mas continua tendo culto, louvor, adoração, porque crente não adora só quando é favorável, quando não está bom não, está desfavorável, mas vou altar, está difícil, mas tem oferta, está complicado, mas não vai deixar de ter culto, altar permanecer em chamas. Olha, me ajude a pregar, diga pro vizinho, no natural. Muito fraco, diga para ele, no natural. Eles tinham que identificar o muro primeiro. Mas o que eles fazem primeiro? Edificam o altar. Eles não ergueram os muros. Eles não fizeram o templo primeiro. Eles edificaram o altar. Porque eles entenderam: sem altar, sem culto. Sem altar, sem oferta. Sem altar, sem entrega. Sem altar, sem Deus. Sem Deus, vulnerável. Vulnerável, o inimigo toca, mata, derruba, destrói. Então eles entenderam: mais importante do que ter muro edificado é ter altar edificado. Eles entenderam: não adianta ter muro de proteção, sentinela na guarita, na torre de vigia, se não tiver altar edificado, o inimigo entra com muro e tudo, com sentinela e tudo. Mas eles entenderam: não tem muro, mas tem altar. Não tem muro, mas tem lenha. Não tem muro, mas tem fogo. Não tem muro, mas tem oferta. Não tem muro, mas tem sacrifício. Enquanto houver altar edificado, pode até não ter muro, mas o inimigo não entra, não toca, não marca, não destrói. Altar te guarda, altar te protege, altar te livra. Altar! Escute isso, já prepara para encerrar, para não te cansar. Sabe quando isso aconteceu? Diga comigo: no sétimo mês. Uau! Tem 3 eventos importantes nesse mês. Quantos eventos? 3. Tudo que o inimigo queria era impedir eles de celebrarem ao Senhor. 7º mês, mês de festa. 7º mês, mês de celebração. 3 eventos. Grave isso. Primeiro, festa das trombetas. Festa do quê? Das trombetas. Segundo evento, dia da expiação. E o terceiro, festa das cabanas ou tabernáculos. O inimigo não quer que tenha a festa das trombetas, que tenha o dia da expiação e que aconteça o dia da festa dos tabernáculos ou das cabanas. O inimigo quer impedir o povo de Deus de celebrar o Senhor. Só que está no livro: esse mês é mês de festa. É ordem, não é opção. Tem que celebrar. Mas tem inimigo. Está tudo em ruína.
Tá tudo complicado. É mês de festa. É mês de celebração. Eu vou melhorar isso aqui, eu explico que você dá o glória a Deus. Por que eu dou isso? Porque a festa das trombetas é o ano novo para o judeu. Marca um novo começo, um novo início. Oh, Deus. Festa das trombetas, ano novo. E o dia da expiação, dia de arrependimento do povo e de perdão dos pecados. E o terceiro, a festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas, é uma festa que Deus estabeleceu para servir de memorial, para o povo lembrar do tempo que vivia no Egito, no cativeiro, nas terras de Faraó, mas que Deus os tirou de lá. É para eles não esquecer que no deserto pelo qual Deus os conduziu, Deus proveu todas as suas necessidades. É para eles não se esquecerem que Deus os colocou na terra que prometeu e que eles estão em Jerusalém. Sabe o que o inimigo não quer? É que eles celebrem esses eventos, que eles celebrem essa festa. O inimigo não quer que eles vivam a festa das trombetas, ano novo. O inimigo não quer que eles vivam o dia da expiação, o perdão de pecado. O inimigo não quer que eles celebrem a festa dos tabernáculos, para eles se esquecerem do que Deus fez no passado e que Deus cumpriu na vida deles. Mas sabe o que é lindo? O texto vai dizer que todas essas celebrações foram realizadas. O inimigo querendo ou não, aconteceu. E sabe o que eles estão dizendo? Quando eles fazem isso, eles estão dizendo: é ano novo, perdão de pecado, e nossa vida não fica mais no cativeiro. Nosso lugar é em Jerusalém. Jerusalém é tudo que recebe. Fica de pé comigo, eu já preparo para encerrar. Fica de pé. Glória. Oh, quem sente a presença, eleve de Toron de Quemácia. O medo não vai te impedir de viver as promessas, de realizar os projetos, de alcançar as bênçãos de Deus para a sua vida em 2024. Alguém recebeu o lembrete? Alguém recebeu a palavra? Nada vai te impedir de viver o que Deus fez, porque Deus está revelando a nós esta noite um segredo para vencer no ano de 2024. Qual é o segredo? Unidade, comunhão, altar edificado, sacrifício, oferta, entregue, progressivo, de manhã, de tarde, de governo, celebração. E se isso acontecer, nada, nem ninguém vai te paralisar. Nada, nem ninguém vai te impedir de viver um tempo novo, uma história nova. Quem está crendo nisso aqui, além de elevar-se de rei, pega na mão de alguém, pega na mão de alguém. Diga para ele: as circunstâncias podem ser adversas, o cenário é contraditório, o ambiente pode ser hostil, mas isso não vai te impedir. Diga para ele: não vai te impedir, não vai te parar, ou não vai te afastar do altar de Deus. Isso não vai te impedir de adorar, isso não vai te impedir de celebrar, isso não vai te impedir de celebrar a Deus. Nada nem ninguém te arranca do altar este ano, nada nem ninguém te arranca do altar em 2024. Eu sou bem feliz, glória, isso é terrível, isso é bom demais. Sabe por quê? Deus não vai, vou repetir isso aqui para você. Deus
altar. Tudo no altar. Tudo no altar. Tudo no altar.